Fala galerinha, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de Química. Vê só. Gente, eu particularmente acho essa aula a mais importante no que diz respeito ao Enem, tá? É isso aqui que cai na prova. A gente vai dar continuidade àquele nosso raciocínio sobre propriedades, tá? Físico-químicas dos compostos orgânicos. E o que é que a gente vai usar para embasar todas essas propriedades dos compostos orgânicos? A gente vai usar aquela noção, tá, de forças intermoleculares. É tanto que eu coloquei aqui, ó, a gente sempre vai trabalhar nessa perspectiva aqui. Temperatura de fusão e ebulição versus solubilidade em água. Então a gente sempre vai estar olhando nessas duas perspectivas, tá? Quem tem maior ponto de fusão, quem tem menor, quem é mais solúvel, quem é menos solúvel em água, beleza? Aí vê só, para tu não esquecer, tá? Ou se tu quiser, tu volta na nossa aula anterior, tá? E dá uma olhada nisso. Mas vamos recapitular como a gente sempre faz. Quando eu falo de temperatura de fusão e de ebulição, automaticamente eu estou falando de forças intermoleculares do mesmo jeito que eu falo da solubilidade. Só que essa solubilidade e essa temperatura de fusão e de ebulição, ou seja, as forças intermoleculares, estão ligados à polaridade. Não esquece disso, super importante. Você tem que entender, você tem que lembrar quem são os compostos polares e quem são os compostos apolares. Sabendo quem são os compostos polares e quem são os compostos apolares, Cícero, como é que eu lembro da temperatura de fusão e de ebulição? Você vai lembrar daquela réguazinha da aula passada. Lembra que cresce da esquerda para a direita. É a intensidade das forças intermoleculares. Aí você vai lembrar. Quem tem menor intensidade? Aí você lembra que é a intensidade que nós chamamos de dipolo induzido, tá? É a intensidade menor. Quem tem a intensidade maior do que a dipolo induzido? Dipolo, dipolo. E quem tem a intensidade maior de todas? É aquilo que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Lembre, isso são para compostos covalentes, tá? E se nós colocarmos aqui um composto iônico, ele vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição do que todos os compostos covalentes, independentemente do tipo de força intermolecular que ele faça. Mas aqui a gente só vai falar de compostos orgânicos, ou seja, compostos covalentes. Então só basta a gente lembrar disso. Menor intensidade de dipolo induzido, lembra que pode ter um outro nome chamado de forças de London ou de Van der Waals, ou também pode aparecer remotamente dipolo instantâneo, tá? Dipolo, que também pode aparecer o nome de dipolo permanente, tá? Ou ligação de hidrogênio, que também pode aparecer o nome de pontes de hidrogênio. Então você vai lembrar disso. Segunda perspectiva aqui é quando a gente fala de solubilidade. Aí você vai ter que lembrar, igual dissolve, igual. Diferente, nunca. Ou seja, eu posso dissolver um composto polar com outro polar. Eu posso dissolver um composto apolar com outro também apolar. Professor, eu posso dissolver um composto polar com outro apolar? De jeito nenhum. Ou seja, igual dissolve igual. Diferente, nunca. Tá bom? E lembrando disso, tá? Dessa perspectiva das forças intermoleculares, da solubilidade do ponto de fusão e de ebulição, vamos fazer uma breve revisão lá da química orgânica. Se bem que lá na frente a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Nomenclatura, enfim, vai ver todos os compostos orgânicos com mais detalhe. Eu só mostro isso aqui para que a gente possa fazer a ponte no que cai no Enem, tá? Isso daqui cai muito. Vamos lá. Os compostos orgânicos, eles são divididos entre funções, tá? Eu tenho os hidrocarbonetos, eu tenho os álcools, eu tenho cetonas, ácidos carboxílicos, aldeídos, tá? Mas a gente vai começar falando de uma classe, a classe dos hidrocarbonetos. E quando a gente fala da classe dos hidrocarbonetos, você vai ter que lembrar, você não pode esquecer, todo hidrocarboneto é um composto que é formado somente de carbono e hidrogênio. Não esquece. Só pode ter carbono e hidrogênio. Aí você vai lembrar que os hidrocarbonetos, eles são classificados de 3 formas.
Eu tenho alcanos, eu tenho alcenos e eu tenho alcinos. Professor, se só tem carbono e hidrogênio, eu esqueci. Como é que eu identifico pelo tipo de ligação que tem entre os carbonos? Você vai lembrar. Se eu só tenho somente ligações simples, é alcano. Se aparece uma dupla, é alceno. Se aparece uma tripla, é alcino. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Tá aqui os meus compostos, tá? Aqui é a fórmula estrutural e aqui é a fórmula condensada, que a gente vai ver isso lá nos compostos orgânicos com bem mais calma. Vamos lá. Aqui, ó, só ligação simples. Então eu tenho um alcano. Ligação dupla, eu tenho um alceno. Ligação tripla, eu tenho um alcino. Professor, é só assim que eu consigo diferenciar alcano de alceno e alcino? Sim. Mas qual é a nossa perspectiva? Qual é o nosso foco da aula? Ver temperatura de fusão e de ebulição, ou seja, as forças intermoleculares, e associar a solubilidade em água. Primeiro ponto. Professor, como é que eu vejo a temperatura de fusão e de ebulição aqui? Olhando a polaridade. E você vai lembrar, você não pode esquecer, todo hidrocarboneto, ele é apolar, independentemente do hidrocarboneto que eu esteja analisando, se for um alcano, alceno ou alcino. Você pode me fazer a seguinte pergunta: mas por que eles são apolares? Vamos lembrar. Lembra que compostos apolares formados por dois elementos iguais? Aqui eu não posso analisar porque aqui tem mais de dois. Mas eu posso analisar pela segunda dica que eu dei. Vou olhar primeiro para o átomo central. Não tem elétrons livres. Olhe para os ligantes. Todos os ligantes são iguais. Olha para cá. O carbono não tem elétrons livres e todos os ligantes são iguais. Independentemente do composto, se seja alcano, alceno ou alcino, a característica vai ser a mesma. Então eu posso dizer que os hidrocarbonetos, todos eles são apolares. Espera aí. Se todos eles são apolares, eu vou para o que é óbvio. Igual dissolve igual. Aí você vai lembrar. A água, professor. A água é um composto polar. E eu só consigo dissolver polar com polar. Se os hidrocarbonetos são compostos apolares, você concorda comigo que todos os hidrocarbonetos são insolúveis em água. Então não esquece disso. Por que os hidrocarbonetos eles são insolúveis em água? Porque os hidrocarbonetos são compostos apolares, enquanto que a água é um composto polar. Você não pode esquecer disso. Vamos para o mais importante, tá? Se eu sei que os compostos, os hidrocarbonetos são apolares e já são insolúveis em água, como é que eu vejo a questão do ponto de fusão e de ebulição? Eu já sei que eles são apolares. Aí você vai lembrar. Qual é a única força intermolecular que está presente nos compostos apolares? Muito bem, perfeito. Você lembra que é aquela forcinha que nós chamamos de dipolo induzido, ou forças de London, tá? Espera aí, se é dipolo induzido, aí você olha para cá, ó, é o tipo de força mais fraca que tem, é a intensidade entre as moléculas mais fraca que existe. Portanto, teoricamente, os hidrocarbonetos, comparado com os outros compostos orgânicos, álcool, fenol, ácido carboxílico e todos os outros, eles vão ter um baixo ponto de fusão e de ebulição. Baixo ou baixa temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Só que comparado com as outras funções, aí você pode me fazer a pergunta que é bem óbvia. E se nós estivermos comparando hidrocarbonetos? E se eu pego a comparação entre 2, 3 hidrocarbonetos? Se eu já sei que eles são dipolo induzido, como é que eu faço para diferenciar? Você vai lembrar da aula passada. Lembra que eu te disse o seguinte: se você pega dois compostos que têm a mesma força intermolecular, você vai diferenciá-los ou você vai conseguir entender a diferença de ponto de fusão e de ebulição pela massa, ou seja, pelo tamanho da molécula. Quanto maior for a molécula, maior o ponto de fusão e de ebulição. Então é exatamente isso que você vai atrás. Só que tem um detalhe, tem mais um outro ponto. Lá na frente, quando a gente estiver estudando os compostos orgânicos, vocês vão ver que existe uma propriedadezinha chamada de isomeria. E o que é isomeria? Isomerias são compostos orgânicos que têm a mesma fórmula molecular.
Se tem a mesma fórmula molecular, você há de concordar comigo que também vai ter a mesma massa. Eita, professor, peraí. E se eu pego um composto orgânico que tem a mesma força intermolecular, tem a mesma massa pelo fato de ser isômero, como é que eu diferencio isso? Aí vocês vão olhar para a superfície de contato, mas lá na frente a gente vai comentar sobre isso. Aqui eu só quero que você aprenda o seguinte: os hidrocarbonetos, eles são apolares, são insolúveis em água porque igual dissolve igual, eles têm uma força intermolecular que nós chamamos de dipolo induzido. E comparado com os outros compostos orgânicos, eles têm baixo ponto de fusão e de ebulição. Olha o que é que sempre cai lá no Enem. Petróleo. Quando eu falo de petróleo, muita gente tem a errônea ideia que petróleo é uma substância. Esqueça isso, pela caridade de Jesus. Petróleo não é uma substância, gente. Você vai lembrar que petróleo é uma mistura. Professor, mas uma mistura de quê? É uma mistura de hidrocarbonetos. Então, lá no petróleo, eu tenho vários hidrocarbonetos. Espera aí. Então, lá no petróleo, lá na mistura petróleo, eu tenho vários compostos que são apolares. Eita, espera aí, professor. Então, isso quer dizer que todo composto que saia do petróleo são compostos insolúveis em água. E lá no Enem faz muito essa relação, por exemplo, de desastres ambientais. O navio cargueiro derramou algumas toneladas de petróleo no mar. O mar consegue dissolver? A água do mar consegue dissolver? Não. Por quê? A água é polar. E com sal lá dentro, que é a água do mar é uma mistura, fica mais polar ainda. Consegue dissolver os hidrocarbonetos? Não, porque eles são apolares, tá? E a gente viu agora há pouco aí, há alguns meses atrás aí, um desastre que teve nas praias aqui do nosso Nordeste. Beleza? Então, por isso que não conseguiu, por isso que o mar não consegue dissolver o petróleo. Beleza? Porque são compostos apolares, ou seja, são misturas de hidrocarbonetos. Você vai lembrar do seguinte: e como é que eu produzo todas aquelas substâncias? E por que que o petróleo é conhecido como ouro negro? É porque a partir de uma mistura, tá, nós conseguimos tirar várias outras substâncias que é muito útil para o nosso dia a dia. E eu consigo fazer essa separação chamada de destilação fracionada. Você não pode esquecer. Como é que eu obtenho os subprodutos do petróleo? Por uma coisa que nós chamamos de destilação fracionada. Peraí. Então, a destilação fracionada, eu já sei que eu separo pela diferença de ponto de ebulição. Peraí, quem tem menor ponto de ebulição, sai primeiro. À medida que o ponto de ebulição vai aumentando, eu vou saindo por último. Lembra lá das nossas aulas de separação de mistura. O que significa? O que determina uma destilação? Eu tenho lá uma mistura, tá? E essa destilação, ela pode ser ou simples ou fracionada. Mas o método é o mesmo. Eu vou aquecer a minha mistura e pela diferença de ponto de ebulição, essas substâncias vão saindo. Peraí, professor, mas tirar pela diferença de ponto de ebulição não é tirar pela diferença das forças intermoleculares? Não sai primeiro aqueles que têm a menor força, que eu chamo de dipolo induzido, depois dipolo-dipolo, depois ligação de hidrogênio? Só que eu estou falando de compostos que têm a mesma força intermolecular, ou seja, eu estou falando de compostos que têm dipolo induzido. Espera aí, professor, então se esses compostos aqui, se essa mistura, se o petróleo tem dipolo induzido, como é que eu separo? Pela diferença do número de átomos da molécula, ou seja, pela massa. Aí você vai lembrar, toda vez que eu vou separar o petróleo pela destilação fracionada, eu tenho da seguinte forma: primeiro saem os líquidos, depois saem os sólidos e depois saem os gasosos. É mais ou menos assim, ó, de cima para baixo. Primeiro sai o líquido, primeiro saem os gases, depois saem os líquidos e depois saem os sólidos. Professor, por quê? Porque à medida que eu vou descendo, o número de carbonos vai aumentando. Olha para cá. Os gasosos, os gases, tá? Primeiro saem os gases, que são hidrocarbonetos de 1 a 4 carbonos.
Depois saem os líquidos, que são hidrocarbonetos de 5 a 17 carbonos. E depois saem os sólidos, que são hidrocarbonetos, Tássio, que são hidrocarbonetos que tem de 18 a ir para o infinito. Beleza? Aí vê só para que tu tenha como um exemplozinho aqui, ó, GLP, gás liquefeito do petróleo, é só um dos exemplos das substâncias gasosas que saem lá, tá? Depois, ó, lembra que depois saem os líquidos, e é sempre nesse sentido aqui, ó, gás, líquido e sólido. E lembra, à medida que eu vou descendo, eu vou aumentando o número de carbonos, portanto eu vou aumentando o meu ponto de fusão e de ebulição. Beleza? Então, depois sai a gasolina, C8H18, depois sai querosene, os óleos lubrificantes e diesel, tá? Que a gente usa muito, e depois sai asfalto, piche, enfim, toda a parte sólida. Beleza? Então, falando de petróleo, você não pode esquecer, recapitula comigo, todo composto derivado de petróleo, todos esses caras aqui, ó, todos eles são insolúveis em água. Por que todos eles são insolúveis? Porque esses caras aqui, que são derivados do petróleo, que são substratos do petróleo, são compostos apolares. Se são compostos apolares, são insolúveis em água, porque diferente não se dissolve. Eu só consigo dissolver igual. E eu consigo separar aqui pela diferença de ponto de ebulição e de fusão, pela diferença da massa. Quanto maior for a minha molécula, maior é o ponto de fusão e de ebulição, porque obviamente eu vou ter uma massa maior. Beleza? Não esquece disso. E lá na destilação você vai lembrar do seguinte: primeiro sai quem? Sai os gases, que são os compostos orgânicos que têm a menor massa, tá? Tem a menor quantidade de carbono. Depois saem os líquidos e depois os sólidos. Beleza? Não esquece, são compostos apolares. São compostos que têm somente uma força intermolecular chamada de dipolo induzido, tá? E são compostos insolúveis em água. Beleza? Falando dos hidrocarbonetos, entendidos os hidrocarbonetos, agora vamos para as funções, tá? As funções, você vai lembrar, existem várias, tá? Mas eu coloquei aqui as mais importantes, aquelas que a gente mais usa, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho do reconhecimento das funções. Lembrando, a gente vai estudar isso mais a fundo, a gente vai ver nomenclatura, tá? E a gente vai entender melhor como que reconhece essas e outras funções, beleza? Vê só, uma das questões também que mais cai na tua prova é a questão da identificação das funções. É você olhar para o composto e conseguir identificar que função eu tenho ali. Vamos só lembrar aqui, ó. Eu tenho 3, 6, eu tenho 8 funções. São as funções que mais caem, tá? Existem outras, óbvio, que lá na frente a gente vai estudar com mais propriedade, tá? Mais a fundo. Mas aqui eu só preciso que vocês olhem essas. Se vocês conseguirem entender qual a dinâmica aqui do ponto de fusão e de ebulição, e principalmente da solubilidade em água, vocês vão conseguir relacionar as outras funções que eu não coloquei aqui. Vê só, quando eu falo de álcool, eu estou falando de um composto orgânico, claro, no qual eu tenho um carbono saturado, ou seja, com ligações simples, e esse carbono saturado esteja ligado a uma hidroxila. Cuidado com isso. Tem muita gente que pensa assim, ó, só pelo fato de olhar para a hidroxila ligada ao carbono é álcool. Cuidado com isso. Aqui eu também tenho hidroxila ligado a carbono, mas não é álcool, é fenol. Professor, qual é a dica? A dica é você lembrar que isso aqui tem que ser um carbono saturado, ou seja, somente com ligações simples. E se ele não tiver, professor, uma ligação simples, e se ele tiver uma dupla, é um enol ou um fenol que a gente vai ver agora. Professor, quando é que eu tenho um fenol? Lembra, todos os fenóis eu vou ter um composto aromático, tá? Um composto aromático, e esse composto aromático, o carbono, ó, vai estar ligado a uma hidroxila. Isso é um fenol. Beleza? Aldeído. Quando é que eu tenho, professor, um aldeído? Quando eu tenho uma C-O-H. Essa é a função aldeído.
Um éter, quando é que eu tenho éteres? Eu tenho carbono, simples oxigênio, simples carbono. Isso é um éter. Quando é que eu tenho os ácidos carboxílicos? É um dos mais importantes do mesmo jeito que os álcools, tá? Eu tenho a C-O, que é a carbonila, tá? Ligada ao OH, ou seja, eu tenho C-OH. Isso é um ácido carboxílico. Os ésteres, eu tenho isso daqui, ó, C-O, simples oxigênio, simples CH3, ou uma quantidade de carbonos aqui. Eu coloquei só um, porque, enfim, fica melhor para a gente poder identificar. Mas aqui eu posso ter 2, 3, 4, beleza? E geralmente a gente faz assim, ó, representa assim, ó, C-O, oxigênio, R. Esse R aqui é chamado de radical orgânico, que eu posso ter 2, 3, 4 carbonos, beleza? Então esse é um ácido, é um éster, beleza? As aminas, eu tenho, ó, N ligado a carbono. Aí você lembra, tá? Quando eu tenho somente um carbono ligado a um nitrogênio, amina primária, 2, secundária, 3, terciária e assim sucessivamente, beleza? As amidas, você vai lembrar que são derivados dos ácidos carboxílicos, igual os ésteres, ó, essa parte aqui, ó, é bem parecida com a do ácido carboxílico, beleza? Então, ó, é assim que eu tenho uma amida, ó, C-O, N, e aqui eu posso ter carbono e aqui eu posso ter carbono, beleza? Entendido, lembrado, revisado as funções, você vai lembrar do seguinte: qual é a nossa perspectiva aqui? Solubilidade, temperatura de fusão e de ebulição. Vamos primeiro para a temperatura de fusão e de ebulição, beleza? Vamos lá, para que eu possa ter uma temperatura de fusão e de ebulição, eu tenho que olhar a força intermolecular. Se é dipolo induzido, se é dipolo ou se é ligação de hidrogênio. Lembra que os hidrocarbonetos são compostos apolares, portanto só tem dipolo induzido. Lembra da aula passada. Todos esses caras aqui também têm dipolo induzido. Lembra? Todo composto, independentemente do composto, tá? Tem dipolo induzido. Só que, se esse composto tiver outras forças intermoleculares que sejam mais fortes do que a dipolo induzido, ela se sobressai, como é o caso da dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio. Olha para cá. Hidroxila caracteriza a ligação de hidrogênio. Então, os álcools faz ligação de hidrogênio. Vou para o fenol, hidroxila de novo. Também eu tenho ligação de hidrogênio. Peraí, professor, no aldeído, C-O, esse oxigênio aqui gera uma polaridade. Lembra que sobra elétrons livres, só que aqui não é ligação de hidrogênio. Aqui eu vou ter, ó, dipolo. Éteres, do mesmo jeito, ó, sobra elétrons livres, essa é a parte polar da minha molécula, portanto eu também vou ter um dipolo. Beleza? Olha os ácidos carboxílicos, como é bem interessante e muito importante também. Olha só, o ácido carboxílico eu tenho a hidroxila e tenho a C-O. Perfeito? Então aqui eu gero ligação de hidrogênio e aqui eu tenho também um dipolo-dipolo. Olha os ésteres. Eu vou ter a C-O e eu vou ter o oxigênio aqui, ó, entre os carbonos. Então aqui eu vou ter dipolo ou dipolo permanente. As aminas, olha só, quando eu coloco água aqui, tu concorda comigo que as aminas, eu vou ter nitrogênio ligado ao hidrogênio da água, portanto aqui gera para mim, ó, uma forcinha que nós chamamos de ligação de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio. E as amidas, eu vou ter, ó, ligação de hidrogênio aqui e eu vou ter aqui, ó, um dipolo. Professor, por que você caracterizou todas as forças intermoleculares? Porque a gente vai atrás do ponto de fusão e de ebulição. Espera aí, se eu comparo eu esqueci de uma outra função aqui, cetona. Ó,
as cetonas, deixa eu pôr aqui, ó, cetona, muito importante, eu lembrei agora. Como é que eu tenho uma cetona? C, simples carbono, dupla O, simples carbono. E percebe, ó, eu vou ter aqui, ó, um dipolo, tá? Dipolo. Função que não pode deixar de aparecer aqui, porque você usa muito acetona. As meninas que usam para tirar o esmalte, é o solvente do esmalte. Percebe? Estou falando de diferença de ponto de fusão e de ebulição. Espera aí, se eu pego um álcool e se eu pego uma acetona, qual dos dois vão ter maior ponto de fusão e de ebulição? É claro que é o álcool, que faz ligação de hidrogênio. Lembra, quem são os compostos que têm o menor ponto de fusão e de ebulição? Dipolo induzido. Depois, dipolo. Depois, ligação de hidrogênio. Espera aí, então se eu pego, por exemplo, gás metano, pego acetona e pego ácido carboxílico, sei lá, o vinagre, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Quem tem a interação mais fraca? O gás metano, que faz dipolo induzido. Quem tem a interação intermediária? A acetona. E quem tem a maior interação, a mais forte, a mais intensa? O ácido carboxílico. Beleza? Então, peraí, vamos para o exemplo aqui, ó. Tá pegando aqui? Vamos para o exemplo aqui. Imagine que nós tivéssemos essa mistura. Eu tenho vinagre, eu tenho acetona e eu tenho gás butano. Peraí, professor. Vamos lembrar da nossa revisão. O vinagre, quando a gente fala de vinagre, eu estou falando de um ácido carboxílico. É o ácido que nós chamamos de acético. É o ácido acético, que é esse cara aqui, ó. C, dupla O, OH. É esse cara aqui, ácido acético. Quando eu falo de acetona, eu estou falando da cetona, tá? Ou da propanona, tá? Propanona. Prop vem de quantos carbonos? Você vai lembrar aqui, vem de 3 carbonos, ó. Então, essa a minha função aqui, cetona. Aqui H3 e aqui H3. Beleza? E quando eu falo do gás butano, eu estou falando de um hidrocarboneto. But vem de quantos carbonos? Vem de 4. Então, 1, 2, 3, 4. Esse an aqui me diz que eu tenho um alcano. Eu tenho ligações simples entre os carbonos. E é só completar, ó, com hidrogênio. E tu concorda comigo que todo hidrocarboneto não tem polaridade nenhuma? Espera aí, então o meu gás butano é um composto apolar. Portanto, eu vou lembrar que aqui tem um dipolo induzido. Beleza? Propanona, acetona. Ó, aqui gera uma polaridade. Se gera uma polaridade, aqui eu vou ter um dipolo. Professor, e aqui eu vou ter, ó, um dipolo, eu vou ter um dipolo, e também vou ter uma coisinha que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Portanto, onde que eu vou ter o maior ponto de fusão e de ebulição? No vinagre. E depois, acetona. E por fim, quem tem o menor ponto de fusão e de ebulição? O gás butano. Beleza, gente? Então, eu consigo diferenciar pelo tipo de força intermolecular que existe na molécula, ou seja, pela polaridade. Agora vamos para a parte que é mais importante, tá? Quando a gente fala aqui, gente, ó, de solubilidade em água. Quando eu falo de solubilidade em água, você vai lembrar da regra magna da química. Igual, dissolve, igual. Vocês vão ouvir falar isso direto. Igual dissolve igual, ou seja, eu só consigo dissolver um composto polar com outro também polar. Eu só consigo dissolver um composto apolar com outro também apolar. Beleza? Espera aí, professor. Todos esses compostos aqui, todas essas funções têm uma certa polaridade. Se tem uma certa polaridade, seja ela dipolo, ou seja ela ligação de hidrogênio, eu posso afirmar para vocês que esses caras aqui, todos eles são solúveis em água. Perfeito, sem medo de errar, você pode dizer isso. Todo composto aqui é solúvel em água. Agora, é claro, você vai pensar em duas coisas. Ou essa solução é infinita, é máxima, ou seja, é muito solúvel,
ou essa dissolução aqui, ela é baixa. Eu estou falando que, eu não estou dizendo, percebe, que ele é insolúvel. Eu estou dizendo que todos esses caras aqui são solúveis em água. São. Agora, se essa solubilidade é baixa ou alta, aí é o que a gente vai ver agora. Percebe? Quando eu falo de solubilidade baixa ou alta aqui, depende da molécula. Presta atenção. Quando eu estou falando que depende da molécula, eu estou falando do seguinte. Depende do número de carbonos que eu tenha na minha molécula. Vamos lá. Olha só. Vou falar do etanol, o álcool, né? Como a gente conhece. Está muito comum agora a gente falar de álcool, principalmente o álcool 70, né? Professor, o álcool, ele é solúvel em água? É sim. Ele é solúvel em água porque eu tenho isso aqui, ó, essa hidroxila que me gera uma coisinha que nós chamamos de ligação de hidrogênio. A solubilidade dele é infinita. Voltando um pouquinho para o coronavírus. Muita gente pergunta, professor, por que para o coronavírus só serve álcool 70? E por que não serve álcool 65, álcool 60? E tem gente que pensa assim, professor, acima de 70 é melhor. Quanto maior for a porcentagem, melhor. Primeira coisa que você tem que pensar, o que significa esses 70%, 80%, 65%, 60%? É a quantidade de álcool que eu tenho na mistura. Que mistura, professor? Lembra, a mistura com água. Peraí, então a qualquer proporção que eu coloque lá, eu vou ter uma porcentagem de álcool? Imagine o seguinte, imagine que você quer preparar um álcool a 70%. Você vai pegar 70 ml de álcool e vai colocar dentro desses 70 ml de álcool, você vai colocar 30% de água. Beleza? Ou seja, quinta de água. Beleza? Então, vamos lá. Se você conseguiu sacar isso, aí você vai lembrar, professor, por que só presta 70? O vírus ele tem uma capa proteica. E essa capa proteica, ela consegue ser dissolvida pelo álcool. Então, consequentemente, tem lá uma parte polar. É igual óleo. Imagine o seguinte, você acabou de almoçar. O teu prato ficou melado com gordura. Ficou sujo de gordura da carne. Por exemplo, se você fizer o teste, se você pegar aquele prato melado de gordura e abrir a sua torneira de casa e botar o prato lá, você vai perceber que a água vai bater no prato e vai sair. Por quê, Cícero? Os óleos são apolares e a água é polar. Não sai. Professor, e por que quando eu passo detergente, por que quando eu passo sabão, dissolve? Porque o sabão é igual ao álcool. Todo composto orgânico tem isso. Como assim, professor? Tem o quê? Tem uma dualidade na sua polaridade. Como assim? Todo composto orgânico, qualquer função dessa aqui, tem a parte polar e tem a parte apolar. Professor, quem é a parte polar do álcool? A hidroxila. E quem é a parte apolar? A parte dos carbonos. Essa é a parte apolar. É por isso que o álcool, ele tanto se dissolve em água, como também se dissolve em gasolina, que eu acabei de falar lá do petróleo. Lembra que a gasolina vem do petróleo? Professor, e por que o álcool tanto se dissolve com a água e também com a gasolina? Ele vai se dissolver com a água, ó, pela hidroxila, pelas pontes de hidrogênio. E se não tiver água e eu botar gasolina, ele também dissolve por conta da sua parte apolar, por conta do seu número de carbonos. O mesmo exemplo que eu estava citando agora na tua casa. Por que quando eu coloco sabão eu consigo tirar o óleo? Porque o sabão é uma cadeia enorme de carbonos e lá no final eu tenho uma cadeia enorme de carbonos e lá no final eu tenho isso, ó. Esse Na+, e esse oxigênio com carga negativa que vem do hidróxido de sódio. Essa parte aqui é a parte polar. E essa parte aqui, em números carbonos, é a parte apolar. Professor, peraí. Então, quando eu coloco o detergente, o sabão, lá na minha gordura, ó, apolar se dissolve com apolar. E o que acontece quando eu boto água? A água sai arrastando tudo. Por quê? Por conta dessa parte polar aqui. Professor, então isso quer dizer o seguinte. Professor,
voltando a falar do álcool, por que não serve álcool 65%, 60%? Porque a quantidade de álcool que tem lá é insuficiente para poder matar o vírus. E por que não serve álcool 80%? Porque quanto maior for a quantidade de álcool, menor vai ser seu ponto de fusão e de ebulição. Ou seja, ele vai evaporar com facilidade e não vai ter tempo para que a gente possa tá matando o vírus. Aí a pergunta é, eu posso fazer em casa, professor? Não. Não é aconselhável que você faça em casa, até porque existem outras substâncias que a gente coloca lá no meio da mistura para dar aquela consistência, tá? Então, o recomendado é que você compre em locais, tá? Que sejam de confiança. Cuidado, gente, ó, isso aqui é muito importante, tá? Esse álcool 70% te dá uma proteção, ele mata o vírus, ele higieniza a tua mão. Se você comprar um álcool duvidoso, pode ter certeza absoluta que vai estar te dando uma sensação de segurança, mas é uma falsa sensação. Cuidado com isso, tá, gente? Beleza? Então, vamos lá. Peraí, professor. Então, quando eu falo desses compostos aqui, dessas funções, eu tenho que olhar a cadeia? Quanto menor for a cadeia carbônica, maior o caráter polar. À medida que a cadeia carbônica for aumentando, o caráter polar diminui e o caráter apolar aumenta. Vou repetir para você que não sacou. Vê só, eu tenho que olhar a cadeia. Quando eu olho a cadeia, se essa cadeia for pequena, até 4, 5 carbonos, tá? Com uma hidroxila, por exemplo, essa solubilidade é altíssima em água. Por quê? Porque quem prevalece é as pontas de hidrogênio, por conta que a cadeia carbônica é pequena. Se eu aumento a cadeia carbônica, essa parte apolar, ela aumenta e o caráter polar diminui. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a solubilidade em água diminui. Quer ver um exemplo? Na gasolina que a gente usa em todos os carros, é uma mistura. Tem gasolina e tem álcool. E eu já falei, por que a gasolina se mistura com o álcool? A gasolina é apolar, vem lá do petróleo, e se mistura com o álcool por essa parte apolar aqui, ó. Professor, mas e como é que eu vejo que a gasolina está adulterada? Para cada certa quantidade de gasolina, eu tenho que ter uma quantidade específica de álcool lá dentro. E como é que eu vejo isso? Colocando água, para que eu possa arrastar aquela quantidade de álcool lá dentro e fazendo uma contazinha bem bobazinha, eu consigo determinar, tá, a quantidade de álcool que tem lá dentro. Pergunta, e por que a água consegue arrastar o álcool que tem lá dentro? Por quê? O caráter que mais prevalece no álcool é o caráter polar. Por quê, professor? Porque eu tenho uma cadeia carbônica pequena, então essa hidroxila aqui é que vai prevalecer, ou seja, o caráter polar aumenta. Exemplo, eu tenho o etanol, ele tem o caráter polar e ele tem o caráter apolar. Olha o octanol. O octanol é um álcool que tem 8 carbonos. Espera aí, professor, a hidroxila me gera que caráter? Polar. E essa quantidade de carbonos aqui, eu tenho que caráter? Apolar. Espera aí, ele continua se dissolvendo em água e gasolina, na água que é polar e na gasolina que é apolar, continua. Eu não estou dizendo que ele fica insolúvel, eu estou dizendo que essa solubilidade ela diminui. E por que aqui a solubilidade diminui? Percebe? A quantidade de carbonos que eu tenho aqui, ó, é muito grande para essa parte com somente uma hidroxila para que eu possa para que ele possa reagir em água. Então, o caráter polar aqui é baixo e o caráter apolar aqui é alto. Enquanto no etanol, o caráter polar é alto e o caráter apolar é baixo. Então, peraí, só para recapitular. Quando eu vou olhar a solubilidade em água de compostos orgânicos, o que é que eu tenho que primeiro olhar? Se for um hidrocarboneto, é insolúvel, sem medo de errar. Se for qualquer uma dessas funções, álcool, cetona, ácido carboxílico, aldeído, amina, amida, todos eles são solúveis, tá? São solúveis. Agora, essa solubilidade vai depender do tamanho da cadeia com relação ao meu caráter polar. Perfeito? Vê só. Se eu perguntasse para vocês, entre
um álcool que tenha uma hidroxila e um ácido carboxílico que tenha hidroxila e AC-O, a carbonila, todos os dois com um carbono, quem é mais solúvel em água? O ácido carboxílico. Quanto mais polar for, mais solúvel ele é. Agora, professor, e se eu pego somente álcools, e comparo, boto 2 álcools, que é o que cai na tua prova, já caiu inúmeras vezes, pego lá 2 compostos e pergunto, qual dos dois é mais solúvel? Ou qual dos dois é menos solúvel? Que foi o exemplo que eu citei aqui. Ó. Essa é a glicose, tá? Vê só, a glicose, vê só quantas hidroxilas eu tenho. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5 hidroxilas. Tu concorda comigo que esse monte de hidroxilas aqui gera um momento polar? Sim ou não? Se gera um momento polar, esse monte de hidroxilas, quando eu coloco com água, vai me gerar uma interação que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Aqui é solúvel. Perfeito? Tu concorda comigo que aqui eu tenho basicamente o mesmo composto. A diferença é essa dupla e a quantidade de hidroxilas, que aqui eu tenho 2. E não esquece, aqui também me gera um caráter polar. Aqui também eu tenho ligação de hidrogênio. Só que a pergunta vai ser a seguinte: quem é mais solúvel? A figura 1 ou a figura 2? Aí é fácil, fica super fácil. É só tu olhar o número de hidroxilas. Quanto mais hidroxilas o composto orgânico tiver, no caso aqui álcool, que é o exemplo que eu estou dando, quanto mais hidroxila tiver, mais solúvel em água fica ele. Beleza? Galera, não esquece dessas paradinhas aqui, que é o que cai direto na prova, gente. Cai direto, tá? Todo ano cai pelo menos uma questão de propriedades físico-químicas de compostos orgânicos. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Estudem com garra, com determinação e saiba, mesmo distante, tá? Mas, ó, estaremos sempre juntos. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.